Prepare-se para sentir o verdadeiro medo. Hoje, trago para vocês relatos aterrorizantes, contados pelos próprios protagonistas, histórias reais de encontros macabros, assombrações e criaturas sobrenaturais que vão te deixar arrepiado. Se você é corajoso o suficiente, fique até o final e descubra o que realmente se esconde nas sombras. Bem-vindo ao seu pior pesadelo. História 1. A sombra na janela. Meu nome é Júlia, e esta história aconteceu quando eu tinha 16 anos. Minha família se mudou para um apartamento novo no centro da cidade. Ele era moderno, bem iluminado e parecia perfeito. Na primeira noite, enquanto estava deitada na cama, percebi uma sombra na janela. Pensei que fosse um jogo de luz, mas a sombra tinha uma forma humana. Na noite seguinte, a sombra estava lá novamente, imóvel, olhando para dentro. Resolvi investigar e caminhei até a janela, mas não havia ninguém lá fora. Falei com meus pais, mas eles acharam que era apenas minha imaginação. Isso continuou por semanas, e a sombra parecia ficar cada vez mais próxima. Uma noite, acordei com um som de batidas na janela. A sombra estava do lado de dentro do quarto. Eu congelei de medo. A figura se aproximou da minha cama, mas quando gritei, ela desapareceu. Meus pais finalmente acreditaram em mim, quando viram marcas de mão na janela. Nos mudamos pouco depois, mas nunca descobrimos quem ou o que era aquela sombra. História 2. O vigia noturno. Sou Carlos e trabalhei como vigia noturno em um hospital. Era um trabalho tranquilo, até a noite em que tudo mudou. Estava fazendo minha ronda, quando ouvi um choro vindo do corredor do segundo andar. Segui o som até um quarto vazio. O choro parou assim que entrei. Voltei para minha mesa, mas o choro começou novamente. Decidi investigar mais a fundo, e dessa vez vi uma criança correndo pelo corredor. Seguia, mas ela desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. Fiquei perturbado, mas continuei com minhas tarefas. Na terceira noite, o choro se transformou em gritos de desespero. Subi correndo as escadas e vi a criança novamente, parada no final do corredor. Quando me aproximei, ela simplesmente desapareceu, deixando para trás uma sensação de frio intenso. Descobri com colegas que, anos atrás, uma menina havia morrido naquele hospital. Eles diziam que seu espírito ainda vagava pelos corredores. Pedi demissão no dia seguinte. História 3. A Estrada do Medo. Meu nome é André e sempre adorei dirigir à noite. Certa vez, estava voltando para casa por uma estrada deserta, quando vi uma figura caminhando na beira da estrada. Reduzi a velocidade e percebi que era uma mulher de vestido branco. Parei o carro para oferecer ajuda, mas quando olhei novamente, ela tinha desaparecido. Acelerei o carro, mas a figura apareceu novamente no meio da estrada. Freei bruscamente e quando saí do carro, não havia ninguém lá. Sentia um arrepio na espinha e um medo irracional. Decidi continuar dirigindo, mas a figura apareceu mais uma vez no banco de trás do carro, através do espelho retrovisor. Olhei para trás e não vi nada. Desde aquela noite, nunca mais peguei aquela estrada. Pesquisei sobre a região e descobri que muitos acidentes aconteceram ali, sempre envolvendo uma mulher de vestido branco. Os locais dizem que ela é o espírito de uma noiva que morreu em um acidente de carro no dia de seu casamento. História 4. O farol abandonado. Sou Fernanda e minha história se passa em uma viagem com amigos a uma praia isolada. Encontramos um farol antigo e decidimos explorar. Subimos as escadas estreitas e rangentes até o topo. Lá em cima, a vista era incrível, mas senti uma presença estranha. Parecia que estávamos sendo observados. Naquela noite, acampamos perto do farol. Acordei no meio da noite com um som de passos pesados. Olhei ao redor e vi uma luz se acender no topo do farol. Achei que fosse um dos meus amigos,
mas todos estavam dormindo nas barracas. Fui verificar, e quando cheguei ao topo, a luz apagou e ouvi um sussurro gelado: "Saia daqui." Desci correndo e contei aos meus amigos. Descobrimos depois que o farol estava desativado há décadas e que o último guardião desapareceu misteriosamente. Nunca mais voltei àquela praia. História 5. A noite no museu. Meu nome é Ricardo e sou segurança de um museu de arte. O trabalho era tranquilo até uma noite específica. Estava monitorando as câmeras de segurança quando vi uma figura movendo-se entre as exposições. Corri para o local, mas não encontrei ninguém. As câmeras mostravam a figura parando em frente a várias pinturas, como se as observasse. A figura desapareceu nas gravações, mas as câmeras nunca mostravam ninguém saindo do museu. A mesma coisa aconteceu por várias noites, e comecei a sentir que o museu estava assombrado. Numa noite, ouvi passos atrás de mim enquanto fazia a ronda. Virei-me e vi a figura de um homem vestindo roupas antigas, parado diante de uma das pinturas. Ele me olhou com olhos vazios e desapareceu. Mais tarde, descobri que o homem era um antigo curador do museu que havia morrido misteriosamente. Pedi transferência no dia seguinte. História 6. A criatura da floresta. Sou Tiago e sempre gostei de acampar. Uma vez decidi acampar em uma floresta perto de uma praia. Na primeira noite, ouvi ruídos estranhos vindos da floresta. Achei que fosse algum animal e ignorei. Mas os ruídos ficaram mais altos e próximos. Saí da barraca para investigar e vi uma sombra grande e disforme se movendo entre as árvores. Tentei iluminar com minha lanterna, mas a luz parecia não afetar a criatura. Ela se movia rápido e seus olhos brilhavam no escuro. Senti um medo paralisante e voltei correndo para a barraca. Na manhã seguinte encontrei pegadas enormes ao redor do acampamento, mas nenhuma pista do que poderia ter deixado aquelas marcas. Decidi desmontar o acampamento e ir embora. Desde então, nunca mais acampei sozinho. História 7. O enigma do parque. Meu nome é Mariana e trabalho como guarda em um parque nacional. Numa noite de patrulha, notei uma figura parada perto de uma árvore antiga. Quando me aproximei, ela desapareceu. Pensei que fosse algum visitante perdido, mas a área estava fechada ao público. Nas noites seguintes, a figura reaparecia em diferentes lugares do parque, sempre desaparecendo quando me aproximava. Resolvi investigar a árvore antiga onde a vi pela primeira vez e descobri um diário escondido entre suas raízes. O diário falava sobre rituais antigos e uma entidade que protegia a floresta. O mais assustador foi quando a figura apareceu na minha cabine de guarda, olhando para mim através da janela. Ela não tinha rosto, apenas uma forma indistinta. Gritei e ela desapareceu novamente. Nunca mais consegui patrulhar o parque à noite. História 8. A voz na praia. Meu nome é Felipe e sempre adorei surfar. Certa vez fui surfar em uma praia isolada. Enquanto esperava por uma onda, ouvi uma voz feminina sussurrando meu nome. Olhei ao redor e não vi ninguém. A voz continuou, mais alta e insistente. Fiquei assustado e decidi voltar para a praia. Enquanto remava, senti algo puxando minha prancha para baixo. Olhei e vi uma mão saindo da água, tentando me puxar. Lutei para me soltar e, quando finalmente consegui, nadei freneticamente até a areia. A voz ainda ecoava na minha cabeça. Descobri mais tarde que, anos atrás, uma surfista havia desaparecido naquela praia. Dizem que seu espírito ainda tenta encontrar paz, atraindo surfistas para o fundo do mar. Nunca mais surfei naquela praia.